Capítulo 1 – Computadores quânticos. Quando você ouve computador quântico, a primeira coisa que vem na cabeça é um computador mais rápido. Mas não é um computador mais rápido. É um computador que pensa de um jeito fundamentalmente diferente. Deixa eu te mostrar. O computador que você está usando agora, o celular no seu bolso, o notebook, qualquer um, funciona com bits. Um bit é a menor unidade de informação que existe. Ele só pode ser duas coisas, 0 ou 1, desligado ou ligado. E tudo que o seu computador faz, salvar um arquivo, abrir um Instagram, rodar um jogo, calcular uma planilha, é feito combinando milhões desses zeros e uns numa velocidade absurda. É impressionante, mas se esse computador decifrar a senha de um aplicativo, ele não tem como adivinhar a resposta certa logo de cara. Ele precisa testar cada uma das possibilidades possíveis. Por exemplo, para uma senha de 1 bit, só ia ter duas possibilidades, 0 ou 1. Para 4 bits, ia haver 2 elevado a 4 possibilidades, ou 16. Agora, uma senha com 20 bits teriam 1.048.576 possibilidades. E o computador clássico teria que testar todas elas, uma por uma. Mas o computador quântico, ele não usa bits. Ele usa uma estrutura de armazenamento de informação fundamentalmente diferente. Tão diferente que se baseia em outras leis da física, os qubits. O qubit é como uma moeda girando no ar. Enquanto ela não cai, ela não é cara nem coroa. E ainda assim, é as duas coisas ao mesmo tempo. Imagina que você está no centro de um labirinto gigante. O computador clássico entra no labirinto e tenta cada caminho, um por um. Bateu no beco sem saída? Volta, tenta o próximo. E o próximo, e o próximo. Ele é rápido? É, mas ele ainda está testando um caminho de cada vez. Já o computador quântico é como se você subisse num drone e visse o labirinto inteiro de cima. Você não precisa testar um por um. Você vê a estrutura completa logo de cara e encontra a saída diretamente. E por que isso importa? Porque isso significa que um computador quântico de 20 qubits, por exemplo, consegue gerar todas as 1.048.576 possibilidades simultaneamente. Eu sei, parece mágica, mas é real. Essa bruxaria que faz um bit poder assumir 2 estados ao mesmo tempo acontece por um fenômeno quântico chamado de superposição. E a superposição foi descoberta num dos experimentos mais famosos da física. Um grupo de cientistas pegou um canhão de elétrons e dispararam um elétron de cada vez contra uma chapa com 2 fendas e um anteparo atrás, uma espécie de parede. A expectativa, cada elétron ia passar por uma fenda ou pela outra, e depois de um tempo, 2 faixas retas iam aparecer no anteparo, representando a fenda por onde cada elétron passou. Agora, a realidade, um padrão de ondas surgiu. Mas como que um padrão de onda pode aparecer se só uma partícula está passando de cada vez? A resposta: não pode. A menos que cada elétron esteja passando pelas 2 fendas ao mesmo tempo e interferindo consigo mesmo. Nas regiões em que as ondas da interferência se somam, o padrão aparece, mas nas regiões em que se cancelam, ele some. E o mais estranho é que quando a gente coloca um detector para ver por qual fenda o elétron está passando, o desenho de onda no anteparo some e dá lugar ao desenho das 2 fendas, que era o desenho esperado que ia acontecer para começar. Porque isso representa que o elétron está passando só por uma fenda ou outra. E essa foi uma das maiores descobertas da física. Na física quântica, quando tem alguém olhando, o elétron passa a escolher uma fenda, ao invés de passar pelas 2. Mas se não tem ninguém olhando, ele passa por ambas. Até hoje, a gente não entende por que isso acontece. Só que a superposição é uma propriedade fundamental da física e que a gente pode usar para criar computadores com processamento inimaginável. Mas não infinito. O que a maior parte das pessoas não entende é justamente que a física quântica impede que a gente simplesmente leia todas essas respostas simultâneas, ainda que elas tenham sido geradas. Porque, de novo, quando você lê, cada qubit assume um único estado. Então, o que adianta gerar todas as respostas ao mesmo tempo se ninguém consegue saber quais são? Então, o trunfo da computação quântica é que, rodando os algoritmos certos, ela não tenta testar senha por senha. Ela usa a interferência das ondas, como no experimento das fendas,
para cancelar as respostas erradas e amplificar as possíveis respostas certas. É como se, em vez de testar 1 milhão de chaves aleatórias para abrir uma cela de prisão, o computador quântico tivesse acesso ao chaveiro do guarda com todas as chaves penduradas. O esforço para descobrir a chave certa e abrir a porta ainda existe, mas agora ele é muito mais fácil. Essa é a tecnologia que transforma um cálculo que levaria a idade do universo para ser concluído num problema de 5 minutos. Qubits são tão poderosos que, se você fosse converter o poder de 50 qubits em bits, você precisaria de 16 petabytes de memória RAM. Isso são 16.000 terabytes. E o chip do computador quântico do Google, o Willow, já tem 105 qubits. E é exatamente por isso que esses computadores são uma ameaça para a criptografia. Toda a segurança do Bitcoin depende de um problema matemático que é impossível de resolver pela computação clássica. Só que, quando aparece uma máquina que não precisa testar uma combinação de cada vez e que consegue olhar para um caramaço de combinações ao mesmo tempo, o Bitcoin parece ter a mesma segurança que um castelo de areia infantil de frente para um trator de guerra. Mas isso é só meio verdade.